Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo, de Linguagem Técnica de Programação 3. Estamos agora iniciando a nossa quarta aula de desenvolvimento web, onde vamos aprender um pouco sobre o arquivo web XML, sobre conversão de tipo de parâmetros, tanto em páginas JSP quanto em servlets, e vamos fazer também alguns exemplos práticos do motivo pelo qual a gente deve fazer a conversão de tipos de dados utilizando as duas tecnologias, tá certo? Então, abrindo aqui o NetBeans, no nosso projetinho, né? Vou executá-lo aqui só para a gente verificar se está tudo certo. Então, na última aula, fizemos esse formulário, que ele recebe dois parâmetros, o nome e o sobrenome, e ele envia esses parâmetros para o nosso servlet. Do outro lado, a gente simplesmente mostra os dados que esse servlet recebeu pelo formulário, pelo método post, tá certo? Então vamos lá. Aqui está o nosso servlet e ele recebeu aqui os parâmetros nome e sobrenome, tá certo? Então vamos lá. Para a nossa aula de hoje eu vou fechar aqui tudo e iniciamos aqui pelo arquivo de configuração web.xml. Então você clica duas vezes, ele vai abrir para você o código do nosso arquivo XML. Como a gente já viu anteriormente, a gente criou uma classe dentro de pacote de código fonte, servlet, exemplo servlet.java, tá certo? Essa é a nossa classe que vai representar o nosso servlet. Só que, além de fazer a criação do servlet na pasta de código fonte, a gente necessita adicionar ele nesse arquivo web.xml. Então, basicamente, o web.xml ele serve para a gente mapear qual a classe vai responder por uma determinada requisição no nosso browser. Então, inicialmente aqui, ó, a tag servlet, ela serve para dizer o seguinte: eu estou criando um servlet com esse nome e ele vai ser direcionado para a classe servlets.exemplo servlet. Ou seja, esse nome aqui não necessariamente precisa ser o mesmo nome da classe, tá? Eu posso vir aqui e colocar apenas requisição, tá? Agora, o que acontece? Esse nome desse mapeamento do servlet que a gente fez aqui, a gente precisa repetir ele aqui embaixo na tag servlet mapping. Então, a gente vai chamar aqui de requisição. Tá certo? Então, esse nome aqui é o mesmo nome que a gente deve colocar aqui. Então, esse daqui vai ser o responsável pela ligação da minha classe com o meu URL pattern, ou seja, com a URL que vai responder pelo meu servlet. Então, aqui embaixo é o nome daquela URL que a gente tem aqui, ó, depois do nome do projeto, ó, /exemplo servlet. Então, essa vai ser a URL de acesso ao nosso exemplo de servlet. Então, por exemplo, a gente pode mudar aqui para API/formulário. Então, eu salvo o meu web.xml e agora eu vou voltar aqui no meu projeto web, vou deletar aqui o caminho do servlet e vou acessar novamente o meu arquivo index.html, que é o arquivo inicial aqui do meu projeto. Vou digitar Marcelo, sobrenome Nunes, e vou enviar. Quando eu enviei, automaticamente o que aconteceu? Ele mostrou para mim erro 404. Quando ele aparece esse erro, significa que ele não conseguiu encontrar o caminho exemplo servlet no meu servidor. Por que isso aconteceu? Porque eu modifiquei a URL do meu servlet. Então, para ele voltar a funcionar, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui no meu arquivo index.html e aqui no action do meu formulário, ao invés de apontar para exemplo servlet, o que eu vou fazer? Eu vou colocar .api/formulário e vou salvar a minha página index.html, que é o mesmo URL que eu coloquei aqui no URL pattern do meu arquivo web.xml, certo? Então eu volto aqui para a minha página inicial, só que antes eu aperto F5 para atualizar o meu browser.
Vou no código fonte, tá lá, ó, ./api/formulário. Nesse momento ele vai pegar a partir da raiz do meu website e vai complementar com aquela URL que eu coloquei no action do formulário. Então preencho o meu formulário, enviar. Então ele já mandou a requisição para a nova URL do meu servlet. Tá certo, pessoal? Então, seguindo o nosso cronograma ali, vamos voltar aqui ao nosso projeto e vamos agora, nesse momento, criar uma nova página JSP em nosso projeto. Essa página, pessoal, ela vai se chamar soma.jsp. Tá? Então, não preciso colocar a extensão do arquivo nesse momento da criação, tá? Então basta digitar soma e ele já complementa com o JSP, como você pode observar aqui embaixo. Então você finaliza a criação dessa página. Então beleza, ele criou a nossa página aqui, tá certo? Esses comentários podem ser removidos, tá? O próprio NetBeans já inclui ele pra gente. E vamos aqui editar o HTML dessa nossa página. Então o que a gente vai fazer? No título a gente vai trocar para soma. E o que a gente vai fazer nessa página de soma? A gente vai receber dois parâmetros e vai mostrar os dois parâmetros informados no formulário, além de mostrar o valor da soma dos dois parâmetros. Tá certo? Então vamos lá. Vamos abrir uma tag aqui, JSP, e vamos fechar aqui embaixo para a gente não esquecer. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar declarar os dois atributos a serem lidos, tá certo? Então eu vou chamar ele de double n1 igual a request.getParameter n1 e vou fechar com ponto e vírgula. Nesse momento, pessoal, vocês observem o seguinte: ele mostrou um erro aqui, ó, tipos incompatíveis. O string não pode ser convertido para double. O que acontece? O método request.getParameter, ele é um método o qual ele recebe como parâmetro aqui o nome do nosso parâmetro a ser lido e ele retorna para mim um dado do tipo string, tá certo? Então o que acontece? Eu preciso, antes de guardar esse valor no formato decimal, fazer a conversão de tipos. Então, o que eu preciso fazer aqui? Antes do request, eu vou colocar double.parse double. E aí sim, dentro do parênteses, eu vou colocar o request.getParameter n1. Do mesmo modo, eu faço com n2. Double.parse double. E aqui, entre parênteses, a gente coloca request.getParameter n2, fecha parênteses e fecha ponto e vírgula. A partir desse momento a gente cria a variável soma, que vai ser o resultado de n1 mais n2, tá certo? Então, pessoal, esse cálculo todo aqui, ele vai ser realizado somente pelo motivo de eu ter convertido os parâmetros de string para decimal, tá? Se eu fizer isso daqui com parâmetros do tipo string, ele não vai realizar a soma, tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês executando como é que funciona. Então, o número 1 vai ser n1. Lembrando que essa é a forma reduzida de mostrar um dado em JSP. Número 2 vai ser, eu já vou mostrar de outra forma, n2, forma convencional de imprimir dados em JSP. Só colocar o acento aqui. E por último, a gente quer a soma. A soma eu também vou botar do modo reduzido. Tá ok? Lembrando, pessoal, que isso daqui é HTML, certo? Então eu tenho que colocar aqui, ó, um BR depois de cada informação, porque senão ele não vai pular uma linha, tá certo? Então vamos
testar a nossa página. Para testar a nossa página, pessoal, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que saber o seguinte: como eu estou fazendo uma conversão de tipos aqui, eu não posso simplesmente acessar a página soma sem informar os parâmetros que eu coloquei aqui no nosso request. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá no nosso browser. Ao invés de acessar API /formulário, eu vou acessar /soma.jsp, interrogação N1 igual a 10, e comercial N2 igual a 15. E vou pressionar Enter. Então tá aí, ele executou o nosso JSP. Como vocês podem observar, a partir do momento que a gente converte um número para decimal, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o número no formato que foi convertido. Como convertemos ele para decimal, ele mostrou aqui o número .0, tá certo? Porque é um número decimal, então ele tem casas decimal. Apesar de eu ter colocado só o 10 aqui, o número inteiro, ele aceitou aqui como decimal. E aí, como que eu faço para passar um número decimal aqui? Simplesmente eu coloco ponto e o valor decimal, tá certo? Lembrando que o decimal no Java, o separador decimal não é a vírgula, e sim um ponto. Então, aperto Enter, ele já mostrou aqui o número decimal e o resultado da soma de um pelo outro, tá certo? Se eu colocar a vírgula no lugar do ponto, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro na minha página JSP. Então ele está dizendo o seguinte: erro 500, ocorreu uma exceção ao processar minha página JSP, na linha 11. E aqui ele mostra o código JSP da sua página, tá certo? Então aqui ele já deu um erro, porque na hora que ele estava processando o seu JSP, ele deu um erro na linha 11. Ó. Então vamos ver o que é a linha 11. Justamente a linha que faz a leitura do parâmetro N2, que é o parâmetro que a gente colocou a vírgula nesse parâmetro, tá certo? Então, voltando aqui à nossa página, caso eu queira um número inteiro, ele funciona da mesma forma que a gente já fazia nos nossos exemplos anteriores da linguagem, né, linguagem técnica de programação 1 e 2. Então, quando ele é inteiro, a gente faz integer.parseInt e pronto. Então, a gente volta na página. Vou tirar a parte decimal desse número e vou apertar Enter. Então, olha só. O 10, como é um número decimal, ele colocou ponto zero. Já o número 2, ele é inteiro, então ele colocou sem o ponto zero. E aí, o resultado final, como a soma é decimal, ele mostrou ponto zero. E aí, se você vier aqui e colocar 15.2 no N2, ele também vai dar um erro, pessoal. Por que ele vai dar erro? Mesmo você colocando o ponto, que ele teoricamente seria um ponto decimal, ele vai dar um erro porque aqui na linha 11, né, que foi a linha que a gente alterou, você passou um parâmetro do tipo inteiro. Então ele aguarda que você receba esse parâmetro do tipo inteiro. E como a gente colocou um número decimal, ele acusou esse erro na linha 11. Tá certo? Porque ele não consegue converter esse número aqui para inteiro. Tá ok? Então vamos lá. Fechando aqui esses exemplos. Agora eu vou exemplificar como que funcionaria essa mesma soma sendo executado pelo método post ao invés do método get, como fizemos aqui. Ele vai funcionar exatamente igual. A gente não precisa alterar nada, tá certo? Então vamos aqui na nossa páginas web, vou criar uma nova página HTML simples, vou chamar de soma, e aí vocês vão observar que é o seguinte, ó, vai ser soma.html. Então eu posso criar uma página soma HTML e uma página JSP com o nome de soma, as duas com o mesmo nome. Vou apagar aqui os comentários para reduzir o nosso código. Aqui no título eu vou colocar formulário de soma. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse conteúdo e criar o nosso formulário.
nosso formulário, método dele vai ser post, action vai ser soma.jsp. Então a gente coloca aqui n1 dois pontos input type text name igual a n1. Esse n1, lembrando que ele é o nome do nosso parâmetro aqui, ó, no meu request.getParameter, tá? N1. Ele vai buscar pelo name da tag text. Então br para pular uma linha, n2 mesma coisa, input type text name n2. br novamente para pular outra linha e a gente vai colocar o nosso botão de envio, input type submit. Como ele é um botão, né, um submit, a gente não precisa colocar name, a gente coloca simplesmente o value, calcular, e fecha a tag. Então finalizamos aqui a nossa soma HTML, a gente vai salvar esse arquivo, tá certo? Então vamos voltar aqui ao nosso browser, onde estava com aquele erro básico, né, que a gente gerou. A gente vai tirar o JSP aqui, ó, e vamos colocar ó, soma.html. Enter. Então vocês podem observar que ele criou para a gente um formulário com dois campos, que ele vai inserir os dois números. Então vou colocar aqui 500. No N2 eu vou colocar 175. E vou clicar no botão calcular. Então podem observar que ele chamou a página JSP, né, soma.jsp, só que aqui ó, na URL não tem nenhum parâmetro, tá? Porque eu passei pelo método post. Porém, ele conseguiu recuperar os dois parâmetros e mostrar no final a soma. Então vamos lá. Finalizamos o nosso exemplo de conversão de tipos utilizando o JSP para isso. Agora vamos criar o nosso servlet para realizar essa mesma soma, tá certo? Então vamos lá. Fechamos aqui todos os arquivos. Vamos aqui, pacote de código fonte, servlets, e vamos criar um novo servlet. Então clica no pacote com o botão direito, novo servlet. O nome do nosso servlet será soma. Próximo. Nessa tela é onde ele vai fazer o mapeamento do servlet lá no WebXML, como vimos anteriormente, né? Então a gente clica em adicionar, para ele já criar para a gente o mapeamento do servlet aqui no WebXML, e finalizar. Então ele já criou aqui o nosso servlet soma. Então temos aqui o mesmo conteúdo padrão, né, que ele gera em todos os servlets. Primeira coisa, pessoal, a gente vai recuperar os parâmetros passados pelo formulário. Então vai ser double n1 vai ser igual a request.getParameter n1. Então ele vai dar o mesmo erro que deu no JSP, né, pelos tipos incompatíveis, string e decimal. Então a gente vai fazer o double.parseDouble do meu request.getParameter. E vamos fazer isso para o N2 também, tá? Então, double.parseDouble request.getParameter N2. Certo? E por último a nossa soma. Soma vai receber N1 mais N2. Tá ok? Feito isso, a gente vai aqui abaixo da linha que ele vai mostrar o caminho do nosso servlet e vai mostrar os dados calculados lá em cima, né? Então vai ser out.println número 1, dois pontos, mais N1, mais BR, né? Lembrando que como o resultado é um HTML, para que ele pule uma linha tem que ter o BR aqui no final. Então,
out.println número 2 mais N2 mais BR. E por último, o resultado da soma, mais soma. A gente salva o servlet. E agora a gente vai abrir a página soma.html, tá certo? E aí, pessoal, vamos fazer de um jeito diferente agora. Vou vir aqui no meu body e vou incluir um título aqui, ó, H1 soma JSP, tá certo? O que eu vou fazer agora? Embaixo aqui eu vou fazer soma servlet e vou fechar aqui. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse formulário de cima, copiar e colar ele aqui embaixo. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o caminho do action desse formulário, que vai ser ponto barra soma. Lembrando que esse ponto barra diz o seguinte: a partir da raiz onde está localizado o meu arquivo, ele vai complementar com esse nome aí da frente. E lembrando que, como o Java ele é case sensitive, pessoal, ele tem que acessar exatamente igual foi declarado no web.xml, tá certo? Então vamos abrir ele aqui. Então tá aqui, ó, barra soma, tá certo? Soma com S maiúsculo. Então voltando aqui ao nosso browser, a gente vai apagar o JSP e vai colocar HTML e vai apertar Enter. Nesse momento a gente tem soma JSP, N1 e N2 e temos soma servlet. Então vamos testar para ver se a soma servlet está funcionando corretamente. Então 152, 26. E vamos clicar em calcular. Neste momento, pessoal, a gente vê que ele apontou para servlet soma. O resultado foi exibido através do nosso servlet soma. Se eu voltar, preencher o formulário de cima com 2 valores e clicar em calcular, ele já foi para o JSP soma. Então aqui a gente finaliza a nossa quarta aula de linguagem técnica de programação 3. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus colegas e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima aula.